que foi no dia 31 de outubro de 1517, em que a gente sabe, né, esse dia que Lutero decidiu, eu vou colocar os 95 teses lá na porta da igreja em Wittenberg, né, na Alemanha, e eram aquelas objeções, né, contra todas as práticas não bíblicas da igreja católica. E o evento que nos livros vai dizer começou a reforma protestante. Mas a gente pode até contemplar quando que realmente começou a reforma. Alguns vão dizer, já tinha outras pessoas, né, que estavam preparando o solo, mas, claro, Lutero é a pessoa mais importante, né, nesse evento histórico, e por isso a gente precisa analisar um pouco o que aconteceu na vida desse homem, né? A própria reforma de Martinho Lutero, porque a obra de Deus sempre começa com uma pessoa em uma pessoa, né? Você é descendente dele? Direto, né? Do país, né? A obra de Deus começando com uma pessoa, né? Em 2 Coríntios 16, 9 até fala: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Foi ele uma pessoa, né, que Deus olhou e viu que o coração dele estava, né, totalmente dedicado a Deus. E é isso que Deus procura. Uma pessoa, está ali em 2 Crônicas 16, 9. Deus procura uma pessoa que tem o coração totalmente rendido a Ele. Se Deus procura e acha uma pessoa dessa, Ele se mostra forte, né, em favor dessa pessoa. Quando a gente vê um versículo assim e quando a gente vê a vida de Martinho Lutero, né, acho que o que deveria incentivar em nós é esse desejo: eu quero ser uma pessoa assim. Eu quero ter o meu coração totalmente alinhado com o coração de Deus. Eu quero ter um coração rendido a Ele. E Deus pode fazer grandes coisas também, né, na nossa vida. Ele quer se mostrar forte, né? Talvez não uma reforma da igreja, né, mas no contexto, no sentido que a gente vive, né, Ele vai usar as nossas experiências únicas, a nossa vida, os nossos talentos, que Ele depositou em nós para fazer algo grande para o seu reino. E Lutero foi único de que forma? Ele teve algumas experiências que levaram ele, né, para questionar muitas coisas e para ter o coração pronto, né, para a reforma, primeiro nele e depois através dele, né? A história diz que ele entrou no monastério com 29 anos, então foi por causa de um voto que ele fez no meio de uma tempestade, achava que ele ia morrer, né? Ele falou: me salva, né? Se você me salvar, vou dedicar a minha vida. E foi, né? Desistiu de uma carreira de ser advogado, foi recém-formado, né, de uma faculdade, então já tinha uma mente assim totalmente virada para as leis, né? E foi totalmente para as leis de Deus, né? Estudando ali o Antigo Testamento e tudo mais. Mas no monastério ele tinha muitas dúvidas, muitas provações lá dentro, e estava muito ciente do seu próprio pecado, né? Realmente se sentia esmagado por culpa diante de um Deus justo. Ele tinha medo quando ele lia a justiça de Deus, quando ele pensava a justiça de Deus, né? Vamos correr, né? Como uma criança que sabe que fez alguma coisa errada, ele pensava: justiça de Deus, meu Deus, estou frito, né? Eu sei que vou receber a punição que eu mereço, já está vindo para mim. E aí tem as histórias até que ele confessava para o seu mentor, né, o padre, cada coisa assim, em detalhes, né? E toda hora confessava. O padre chegou nele uma hora e falou: agora vai, peca direito e volta e confessa isso, porque as outras coisas nem volta mais, né? Ele tinha essa tentativa, né, de agradar a Deus em tudo. Eu vou trazer até para vocês algumas citações que ele escreveu mesmo nas suas obras. E uma vez ele falou: porque se eu tivesse ido muito longe, eu teria me martirizado até a morte, com vigílias, orações, leituras e outras tarefas, porque esperava
que encontraria paz de consciência com jejuns, orações, vigílias, com as quais eu afligia o meu corpo. Mas quanto mais eu me esforçava com coisas como estas, menos paz e tranquilidade eu conhecia. Quanto mais santo, mais incerto eu me tornava. Após vigílias, jejuns, orações e outros exercícios de natureza rígida, com os quais, como o monge, eu me afligia quase até a morte, a dúvida ainda era deixada em minha mente e pensava, quem sabe que estas coisas são agradáveis a Deus. Talvez a gente já tenha se encontrado num lugar assim também, né, de fazer de tudo para tentar agradar a Deus, né? E mesmo assim você sente uma culpa muito grande, você tenta, né, ganhar a aprovação de Deus e parece que não consegue, mas vive em condenação. Essa era a vida de Lutero, né? Tentava de tudo, você fala, oh, que homem santo, né? Monge exemplar, mas ele vivia em condenação. Tanto que ele tinha tanta melancolia, né? Que ele se sentia abandonado pela graça de Deus, um perdido, né? Dentro do monastério. Hoje, da mesma forma, deve ter pessoas dentro da igreja tentando viver, né, uma vida que Deus aprova e se sentem perdidos, abandonados. E ainda na época era considerado um pecado gravíssimo, né, duvidar a bondade de Deus. Então, só de pensar que, né, é um pecado, mas, né, para eles era assim, o dos piores. Então, você não pode nem duvidar, nem pensa em duvidar, porque Deus já te abandonou. E dessa forma que ele pensava e se sentia esmagado por essa condenação. E aí ele foi avançando nos seus estudos, se tornou professor na universidade, lá da cidade de Wittenberg, e começou o ensino dos Salmos, versículo por versículo. Então já meio era assim, igual na Calvary, a gente ensinando, mas sempre, né, teve muitas pessoas que ensinavam assim, graças a Deus. E ele chegou no Salmo 31, que começa com o versículo 1 falando: em ti, Senhor, me refugio, não permitas que eu seja humilhado, livra-me pela tua justiça. E aí ele ficou confuso. Como assim? Como Deus vai me livrar pela justiça? É a justiça que me condena para o inferno, né? É a justiça de Deus que eu falo que eu estou errado, que eu mereço a punição, né, por ser pecador. Deus é santo, justo, perfeito, e eu não sou. Eu, né, sou um pecador, todos nós somos culpados. Então, como que a justiça vai me livrar? Não, ela me condena. Ponto. E aí ele foi lá na torre do monastério, foi meditando nesse salmo. Como que pode ser? Isso é impossível, né? E aí ele chegou lendo também em Romanos. Em Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí Lutero ficou com raiva, né? Eu estou lendo isso no Antigo Testamento, eu estou lendo isso no Novo Testamento. E ele falava, eu odiava a justiça de Deus que condena os pecadores. Agora não é apenas a lei de Deus que me condena, mas até o Evangelho. Como assim? As boas novas, eu estou vendo que as boas novas revelam a justiça. Estou condenado de todas as formas. Então ele falava, também o Evangelho nos ameaça ele nos ameaça com a sua ira justa. É impossível. Aí ele continuou pensando, meditando, como que pode ser, né? Até que o Espírito Santo veio, né? Acendeu uma luz na mente dele e ele entendeu qual é a justiça revelada pelo Evangelho, né, nas boas novas. Não é a justiça que condena o pecador, mas a justiça que Deus dá para o pecador, aquele que crê em Jesus, né? Aquele que coloca a sua confiança em Jesus. E Deus dá a sua justiça para essa pessoa. E naquele momento, Martinho Lutero foi salvo. Ele até escreveu mais tarde o seguinte, ele fala, então comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom de Deus. Em outras palavras, pela fé.
E este é o significado. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, a justiça passiva com a qual Deus misericordioso justifica-nos pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Foi quando senti como se tivesse nascido de novo e entrando no paraíso por portões abertos. Olha só. Aqui me foi mostrada uma face completamente diferente da Escritura. Com base nisso, percorri outras vezes de memória os textos das Escrituras e exaltei minha palavra amabilíssima com um amor tão grande quanto o ódio com o qual antes havia odiado a justiça de Deus. Portanto, aquela passagem em Paulo tornou-se para mim verdadeiramente o portão para o paraíso. Ele foi livre, da condenação. Nasceu de novo quando finalmente entendeu qual é a justiça de Deus. Que Deus nos declara justos em Jesus, pela simples fé em Jesus. E que nós não somos apenas salvos pela fé, mas o justo viverá pela fé. Todos os dias o cristão vive pela fé em Jesus. Essa é a única base que a gente tem para ter um relacionamento com Deus. Você já deve ter caído em condenação outras vezes depois do dia em que você foi salvo. Mas aí você se agarrou novamente em Jesus pela fé. Falou, assim como eu entrei no reino de Deus, eu continuo no reino de Deus, do começo até o fim. E aí, vamos dizer, a reforma começou no coração de Lutero. E a gente sabe que a obra de Deus começa no coração e depois vai de dentro para fora, E assim, aos poucos, foi trabalhando em Lutero, E as mudanças foram acontecendo, e o comportamento mudando, E aí gerou consequências. Tem que ser assim, porque não adianta a gente só tentar mudar alguma coisa por fora, O nosso comportamento e o coração continuar o mesmo. Até Jesus falou em Marcos 7:20, o que sai do homem é o que o torna impuro. Então, é o interior do coração do homem, que está impuro, que precisa ser totalmente renovado. E assim, todo avivamento, todo renovo, começa primeiro em nosso coração. E depois a gente vai ver a nossa família, os nossos parentes, nossos amigos, no nosso trabalho, a gente vai ver as consequências, partindo de nós. E a gente não pode se enganar e pensar que apenas uma pequena reforma, vai ajudar. Não adianta apenas dar uma pincelada, dar uma melhorada no coração do pecador. O coração precisa de uma renovação completa, um novo coração. É isso que desde a antiga aliança, Deus vem falando, e a nova aliança é exatamente isso. O coração do homem é tão depravado que não adianta melhorar um pouquinho esse coração. Ezequiel 36:26, Deus já falou, eu darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, às vezes até cristãos têm essa ideia, eu só preciso melhorar um pouco, preciso melhorar isso, aquilo, não, A gente precisa morrer, e receber um novo coração, E ainda tem áreas na nossa vida, que a gente fala, não está tão ruim, não, também precisa morrer, esses pecados e precisa, um novo coração, o novo de Deus, todas as áreas da nossa vida. Mas tudo começa com o coração que nasceu de novo, que foi, vamos dizer, substituído o coração velho por um coração novo. E aí foi assim em Lutero e depois foi para fora, Ele não continuou mais o mesmo, não tinha como ser mais o mesmo Lutero, porque agora ele estava livre, da condenação, livre para entender a palavra do jeito como Deus, intencionou, e aí ele começou a reformar a casa, vamos dizer, Olhou ao seu redor e viu várias coisas, peraí, não está certo. Se a gente pensa em reformar a nossa própria casa, bom,
de vez em quando a gente vê que algo precisa ser substituído, né? Já ficou velho demais, já quebrou. A gente pode trazer algo novo, né? De fato, comprar algo diferente, né? Ou a gente pode pegar algo que né? Que já estava quebrado, ou a gente pega de alguém e reforma, né? Restaura para deixar bonito de novo. Então, limpa, restaura, faz todo o trabalho e pode usar novamente. Em outras palavras, voltar à essência, né? Daquela ferramenta, né? Daquela decoração, o que seja. Da mesma forma, a reforma da igreja também não é inventar algo novo, né? Vamos jogar tudo fora, esquece a Bíblia, esquece, né, as reuniões, esquece o que já foi vivido. Não, a reforma na igreja quer dizer voltar à essência, né? Levar a igreja à essência daquilo que Deus sempre intencionou. E a verdadeira igreja é sempre segundo o plano A de Deus, a sua palavra, né? Então não joga tudo fora, se a gente pensa em reforma, não, volta à essência. É isso que, né, Lutero entendeu. Bom, quantas vezes a gente reforma a nossa casa? De 100 em 100 anos? Não. É meio constante, né? Da mesma forma, a igreja de Deus precisa de uma reforma constante, né? Sempre precisa rever, bom, de onde a gente talvez já tenha se desviado da essência, né? Onde a gente se desviou da palavra de Deus. Ela precisa de uma reforma constante, que a igreja, né, seres humanos, tem a tendência de se desviar. Pode se tornar corrupto, né? E pode se tornar até inútil, inoperante, né, para ser usado por Deus. Então a gente fala em igreja, né? Mas tem igrejas locais, talvez que já se tornaram inoperantes porque abriram a mão da palavra de Deus. Mateus 9,17, Jesus falou: não se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Então Deus sempre procura vasos novos, né? Vasilhas novas para derramar o seu Espírito, para continuar a obra do Espírito pela igreja, como tem sido desde o começo. E aí a pergunta é sempre para nós individualmente, mas claro, também como igreja, né? Até que ponto Deus pode nos usar para os seus propósitos? Em que ponto Deus encontra em nós uma vasilha, uma vida, né, em que Ele pode derramar o seu Espírito? Ou de que coisa a gente precisa se esvaziar, né? O que precisa mudar? Para que a gente precisa voltar, né, talvez, a essência que a gente deixou para trás? E essa é a ideia da reforma. E o Lutero olhou ao seu redor e ficou horrorizado, né, com o estado em que a igreja tinha chegado naquele momento. Foi principalmente a partir de uma viagem que ele fez para Roma, né? Foi a peregrinação que todo mundo tinha que fazer, né? Todo monge vai lá que vai ser top, né? Aquela iluminação. Só que para ele foi a coisa mais vazia. Ele foi correndo como um turista religioso, né? De um lugar santo para o outro. E aí teve várias experiências vazias. Uma delas foi que ele subiu os 28 degraus da escada santa de joelho, né, beijando cada degrau, orando em cada degrau. Aí chegou lá em cima: o que estou fazendo aqui? Fora isso, era a escada em que Jesus estava ali subindo em Jerusalém para Pôncio Pilatos, né? Mas como que eles transportaram essa escada de Jerusalém para Roma? Bom, ninguém pensava assim na época, né? Não, é original, né? Com certeza. Vai ser uma experiência maravilhosa. Não. Ele ficou chocado com essa fé mecânica, né? Com o cristianismo vazio que ele estava vendo, com foco totalmente errado. Voltou já todo uma desilusão tão grande. E aí começou a ver as indulgências, as vendas, né, desses documentos
principalmente um cara que estava ali na região dele, porque a crença da Igreja Católica no purgatório, né, que ainda existe hoje, né, a crença é pagar pelos seus pecados depois de que você morrer, né, certos pecados você ainda paga no purgatório para poder entrar no céu. E aí eles pensaram na época uma forma para diminuir esses anos, que eram milhares, milhões de anos, imagina, você pensa, eu tenho na época talvez 50 anos aqui na Terra e tenho que ficar 1 milhão de anos no purgatório, meu Deus, né? Como que eu faço para diminuir isso? Eles venderam documentos, né, vamos dizer, assinados pelo Papa, né, para diminuir esses anos. Né? E era principalmente o hábito de comprar isso para os seus entes queridos que já tinham falecidos. Né? Então, ó, coitado, a avó está lá no purgatório, não tem uma moeda aí para diminuir uns 2.000 anos, né, na sentença dela, coitada. E aí muito dinheiro entrava, né? O dinheiro era usado pela igreja para construir as grandes catedrais, né? A Basílica de São Pedro lá em Roma e tudo mais. E na região de Lutero tinha um cara chamado Tetzel, ele era o vendedor top, né? Na época com a maior manipulação, né? O jingle na época era: tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Era rima aí, o cara era vendedor assim de primeira. E as pessoas, né, gastando. E Lutero ficou horrorizado com isso, porque as ovelhas, né, ali da igreja dele estavam gastando o dinheiro que não tinham com coisas que ele sabia não faz sentido nenhum. Então, no meio de tudo isso, ele decidiu tomar uma atitude e mostrar a sua objeção, né, oficial contra essas práticas não bíblicas. Como que era feito? A porta da igreja era o quadro de anúncios na época, né? Então ele foi, escreveu as 95 teses ali, as suas objeções e colocou na porta, para que todas as suas ovelhas soubessem, né, que não tem nada a ver com a Bíblia. Só que pessoas leram, mais pessoas leram, se espalhou tão rapidamente que essas ideias foram, né, para todos os lugares. No começo, obviamente, ele não teve, aliás, momento nenhum, ele teve a intenção de se separar da Igreja Católica. De fato, queria que todos voltassem à essência da palavra, né? Ele era tão ingênuo no começo que ele falava: o Papa tem que saber de tudo isso, né? Ele não deve saber dessas coisas que estão acontecendo. A gente está longe de Roma, ele tem que saber, eu preciso informá-lo, né? A igreja precisa voltar à essência. E aí ele fez isso. Se a gente olhar para a igreja evangélica no Brasil hoje, né, nos anos que passaram, com que a gente fica horrorizado hoje? Né? Quais as práticas que a gente falaria? Eu vou escrever umas teses, né, para dizer que eu não concordo com isso. Onde ela se desviou da essência? Bom, o que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer diante dessa situação? Né? Não vai começar simplesmente uma nova denominação, né? Joga tudo no lixo, né? Vou começar algo novo. Lutero também não fez isso. Mas a melhor forma é começar a tentar abrir o olho, né? Os olhos de cada cristão, um por um, né? Capacitando cada cristão pela palavra de Deus. Dá a palavra de Deus na mão dessa pessoa, começa a ler, mostra, né, que ela pode ler, que ela consegue entender, ressaltar praticamente o sacerdócio de cada cristão, né? Que antigamente era o padre ali e todo o resto leigos, não sabem de nada, não podem saber de nada, né? Não, a gente não, da mesma forma como Lutero falava na época, a gente também precisa falar talvez para um irmão que está em algum lugar que está recebendo algo estranho que não está na palavra, né? Precisa começar a abrir os olhos desse irmão e falar: não pode simplesmente acreditar tudo que está sendo falado do púlpito. Vai lá e checa nas escrituras se é isso mesmo. Cada um tem a responsabilidade para verificar se as escrituras dizem isso mesmo.
E se for preciso, claro, a gente também se posiciona em favor da verdade, assim como Lutero fez, né? Teve vários debates, interrogatórios, né? Ele teve que fugir praticamente, né? Ou ser resgatado ali desses perigos que tinha. Mas a convicção de Lutero produziu tanta determinação que ele não voltou para trás, né? Ele não abriu mão das suas convicções, até que eles fizeram uma reunião, né? A dieta de Worms, e ele foi acusado de heresia. Tinha lá 206 nobres, inclusive o imperador do Império Sacro Romano na época, então não tinha mais ninguém mais poderoso, né, do que essas pessoas. E diante dessas pessoas ele falou: a menos que possa ser refutado ou convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura, citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Esta é a minha posição. Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Ele tinha, naquela reunião, né, a proteção, né, política de um amigo dele. Porém, assim que ele saiu, eles já falaram: ó, quem quiser matar ele, fica à vontade, a gente ainda paga, né? Tipo, terrorista, né? Herege. E aí ele foi resgatado ali pelo amigo, foi por um ano escondido, né, num castelo, e aí começou a traduzir a Bíblia naquela época, né? Mas a reforma, as ideias da reforma ficaram se espalhando naquela época, né? Ninguém mais podia parar. E foi a partir dali, né, que tudo aconteceu, que a gente sabe que hoje de fato foi a reforma protestante. Teve os altos e baixos, obviamente, como toda obra que tem seres humanos envolvidos, mas o que a gente tem hoje, né, da essência desse movimento da reforma, são as 5 solas. Solas quer dizer somente, em latim, né? E essa essência que os reformadores usaram para resumir, né, praticamente os 5 princípios da reforma, que é sola scriptura, né, só a Bíblia, a palavra; sola fide, apenas a fé; sola gratia, apenas a graça; solus Christus, né, só Cristo; e soli Deo gloria, né, só a Deus a glória. E claro que a gente também precisa sempre voltar a esses 5 princípios, a essa essência da igreja até antes, né, da reforma. Vamos só falar dessas 5, né, solas um pouquinho. Sola Scriptura, né, somente a Escritura. Na Idade Média, o povo não tinha a Bíblia na mão, né? Não tinha cada um a sua Bíblia em casa, ou várias Bíblias, ou várias traduções, né? Nem pensar. Mas, claro, com a invenção da prensa, né, de Gutenberg, aí foi, né, espalhado mais a partir dessa época. Mas antes não tinha como. Mesmo Lutero, ele viu a primeira Bíblia com 20 anos, quando ele entrou, né, na biblioteca da universidade. No primeiro ano, no monastério, eles receberam uma Bíblia, os monges, mas depois tinham que devolver. Então eles tentaram, né, memorizar, gravar, sabiam o que estava escrito cada página. Eles só ficavam com os salmos para meditação e oração. E ele memorizou todos eles, né? Mas depois ele lia de capa em capa da Bíblia, né, a Bíblia inteira 2 vezes por ano. Ele amava a palavra, né? Ele né, comia a palavra. E a gente fala, a gente já perdeu um pouco, né, esse amor pela palavra de Deus, né? Por ser algo tão normal, talvez, ser algo tão acessível, né? Tem um aplicativo na Bíblia, mas quantas vezes a gente entra nesse aplicativo ao invés do Instagram do lado, ou sei lá, ou do YouTube, né? Outra coisa. É muito acessível, graças a Deus.
Mas se a gente tivesse esse amor, né, que Lutero tinha pela Bíblia. Fora isso, na Idade Média era tudo em latim, né? A missa era em latim, a Bíblia era em latim e o povo não entendia nada, né? Imagina, você ir numa igreja chinesa, né? Você não entende nada que o cara fala. Graças a Deus, o Espírito vai ministrar alguma coisa, né, para você ali, mesmo quando você não entende nada. Mas imagina, você não entendeu a instrução, não sabe o que a Bíblia fala se você não entende. É só no fim da Idade Média, nessa época que Lutero estava vivendo, né, no começo da Renascença, que tinha na sociedade toda um desejo de ir às fontes, né, de voltar para tudo no original, né? Então, ir além daquilo que foi ensinado ou declarado apenas pelas autoridades, né? A gente fala assim e ponto, né? Então, as pessoas, os acadêmicos, né, principalmente, voltaram a estudar as coisas no original. Então, voltaram para a Bíblia em hebraico, né, em grego, e começaram várias partes da Bíblia, ou traduções até da Bíblia, a aparecer na língua do povo. E, como eu disse, Lutero usou, né, esse tempo que ele ficou um ano ali isolado para começar a traduzir a Bíblia também em alemão. Inclusive, ele até unificou os dialetos, que era assim, cada um falava do seu jeito, né, era tudo diferente. E Lutero até unificou a língua dessa forma. E aí, qualquer um podia ler. Qualquer um, o povão podia entender a palavra de Deus. E assim, ele trouxe de volta o foco às Escrituras. Cada um lê por si, né? Deus vai falar através das Escrituras. O Espírito Santo vai te convencer, né? Vai trazer convicção, vai te orientar, vai te guiar, né? Porque Deus fala diretamente com o homem. Claro que Deus pode falar de outras formas, a não ser a palavra de Deus. Pode falar através da criação, né? Pode falar através de outras pessoas, através de um estudo, através da consciência, mas nada se compara com a revelação que Ele dá para nós através da palavra de Deus. Nada se compara a isso. Então esse é o benefício, né, da gente hoje, e na época o povo também, poder ler a palavra de Deus na sua própria língua. Que você pode desmascarar qualquer engano na hora, né? Todas as mentiras caem. A gente fala que é assim, né? Porque a gente, o nobre que quer manter a posição, e de repente o povo fala, você está usando a Bíblia para manter a sua posição, né? Você está falando para a gente o que tem que fazer, o que Deus diz, mas na verdade é você. E o povo começou a entender, não, isso não está na Bíblia, né? Isso não está agradando a Deus fazendo essas coisas. Então, sola Escritura, a Bíblia é a única autoridade confiável em nossa vida, acima das tradições, que hoje também tem, né? Das opiniões, de outros livros, de pessoas estudadas, né? Que podem falar muito bem e manipular as pessoas. Então, em qualquer questão, a gente também precisa lembrar, vamos voltar à palavra, né? Vamos discutir? Tudo bem, sua opinião, minha opinião, o que Deus diz na sua palavra. O segundo fundamento era sola fide, né? Somente a fé. Porque a fé é a única parte que nós temos, né, nessa obra de receber a salvação. Não é fé e obras, né? Como o Lutero achava, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar a aprovação de Deus. Não é a fé e a promessa de melhorar. Não, Deus, amanhã eu consigo, amanhã eu sou melhor, né? Ou as cerimônias, né? Se eu fizer parte agora dessa coisa, nossa, tão bonita, tão linda, né? Os ícones que eles têm na igreja ortodoxa, né? Nossa, as pessoas podem achar a coisa mais maravilhosa, uma experiência com Deus. Isso também não te faz melhor, né? Nem um pouco, nem o incenso que você cheira. Não é fé e alguma coisa, mas simplesmente crer no Senhor Jesus e será salvo. E a fé, se a gente pensar, não é nem grande obra da nossa parte, né? Como a gente pudesse se orgulhar da nossa fé. Eu creio, né? Por isso eu sou salvo.
Deus não está devendo nada para nós por causa da nossa fé, né? Nós não merecemos a salvação porque a gente creu, né? Porque a gente, né, conseguiu juntar toda a nossa fé e colocar em Jesus. No final, não é dessa forma a fé que nos salva, mas é apenas o meio que Deus escolheu para receber as promessas dele. Porque se fosse a nossa fé, imagina, tem muita gente que tem mais fé do que eu, mas na coisa errada, né? Se você crê, tem tanta fé, olha a minha fé que eu tenho, mas não é em Deus, não adianta nada, né? Então, graças a Deus que é uma fé pequena, né? Num grande Deus que salva. É a fé que é crer em Deus, que Ele é verdadeiro, que Ele é quem diz que é, que Ele nos ama de fato, como Ele revela na sua palavra, e que Ele vai cumprir as suas promessas. Então, não chamar Deus de mentiroso não faz de mim uma pessoa tão maravilhosa, né? É só concordar com Ele, praticamente. Sola fide, mas também sola gratia, né? Somente a graça. Como Efésios 2:8 nos fala, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. E a Reforma, graças a Deus, enfatizou novamente a graça de Deus, que a gente é apenas salvo pela graça. É a graça, e não a graça e sua maravilhosa fé, né? Ou suas maravilhosas obras, ou um bom coração, né? É uma pessoa boa, né? Ótimo, né? Ou uma iniciativa humana. Não parte de nós, partiu dele. Foi por causa da sua graça. E a fé, novamente, é o meio por qual nós recebemos essa graça, a salvação. É Deus que nos dá essa graça. Não por meio, né, de nada que a gente possa fazer. Como diz, não vem de vocês, é dom de Deus. E a gente precisa se lembrar disso, acho que diariamente, né? Não é algo que eu já fiz, que agora eu mereço, né? Algo que eu estou fazendo, que agora sou melhor do que ontem, né? Mereço uma bênção do Senhor. Algo que eu ainda vou fazer, que Deus já sabe que daqui a 2 anos eu vou ser assim num patamar, né? Já estou recebendo as bênçãos que, né, Ele está vendo lá na frente. Não, é somente pela graça. Não porque nós somos maravilhosos, mas porque Ele é. E se lembrar desse fato é importante, é essencial. As razões por Ele nos abençoar estão nele, não em nós. Então não procuremos algo em nós, né, para de repente justificar que Ele está nos abençoando. A graça é o amor de Deus agindo em favor do seu povo, que nos torna aceito e aprovado diante dele. Então o foco sempre vai estar em Deus e não em nós. Mais dois fundamentos: solos Cristo, somente Jesus. O pensamento católico era o quê? Que o Papa tinha autoridade para libertar uma alma do purgatório, né? Então, essa contribuição em dinheiro, né, libertava, soltava as almas, ou então reduzia o tempo nesse lugar suposto, né, do purgatório, onde você pagava e era purificado, né, no entendimento deles, dos seus pecados. Se você perguntar, mas Jesus, as pessoas são salvas por Jesus, mas é por meio do Papa, né? E por meio da igreja, da instituição da Igreja Católica. Só que, ainda bem que Lutero fez a igreja, né, pelo menos uma parte dela, voltar à essência. Você é salvo apenas por Jesus, por mais ninguém. Nenhum Papa pode fazer nada por você, nenhum pastor, nenhum mediador. Não existe mediador aqui na terra a não ser Jesus Cristo, né, que morreu e ressuscitou. Não é instituição que possa te absolver, né? Nem frequentar a igreja que vai te dar ali uma indulgência, né? Ou sei lá, a entrada no paraíso. Não é por ninguém, nem por nós mesmos, porque nós não fizemos nada para ganhar isso, né? É por causa de Jesus que já
pagou o preço. Apenas Jesus Cristo salva. E por isso ele tem que ser o centro da nossa vida cristã. E assim ele recebe toda a glória também, né? E isso nos leva ao quinto fundamento, que é só lhe deu glória. Somente a Deus pertence a glória. Se a gente vai passando um por um desses quatro, automaticamente a gente chega no quinto. Deus tem que receber toda a glória, porque a gente não fez nada, né? A gente só acreditou que o que Ele diz é a verdade e por meio dessa fé nós recebemos a salvação. Então, se a gente entende os outros, automaticamente Jesus vai receber a glória. Claro que a gente pode alcançar muita coisa, né? Nós somos feitos na imagem de Deus. Deus nos deu muitos talentos, né? Possibilidades para nós realizar nele, né? Produzir coisas maravilhosas, mas no final a gente precisa reconhecer, é tudo por Ele, né? É tudo para Ele, é tudo através dele. E quando você começa a estudar a reforma, né, com Lutero, você percebe que ele não se exaltou, né? Deus me escolheu, né? Olha o que eu estou fazendo para o Senhor. Ele sempre foi humilde, né? Em todos os passos ali. E o perigo é começar bem e terminar mal, né? Todos nós podemos começar bem. Eu sou 100% só na Escritura, né? Eu confio totalmente na palavra de Deus, autoridade máxima, né, para a minha vida. Não sou só la fide. Tudo para mim é pela fé, né? Deus dá tudo para mim, eu recebo tudo por meio da fé. Também sou la graça, né? Para mim tudo é pela graça. Eu sei que não fiz nada para merecer, é nenhum mérito meu, é tudo de Deus. Eu mantenho Jesus no centro da minha vida. Maravilhoso, está indo bem, né? E de repente acontece alguma coisa no meio do caminho, né? E a pessoa fala, mas eu também não sou tão ruim assim, né? Acho que Deus também está me usando por causa disso, daquilo. E de repente, hoje já sou diferente, já mereço alguma coisa, né? No final você merece, né? Então merece alguma coisa boa aí. Acho que sou até um pouco melhor do que essas pessoas aqui do lado, né? Que estão fazendo daquele jeito, assim, assado. E aí, começando a pensar assim, já é o começo do fim, né? É a descida garantida já. Por isso, só lhe deu glória. Vamos avançar à glória de Deus, né? Não a nossa própria glória, focando a minha opinião está em cima, né? A minha ideia, o meu trabalho, ou então a nossa igreja, a nossa placa, o que seja. Não existe isso no céu, então é aqui que tem que existir hoje, né? E que bom que muitas igrejas se baseiam na reforma protestante. Mas também tem que ver, começou tudo junto ali, né? Onde depois se desviaram desse foco. Onde a gente talvez corra perigo de se desviar daquilo. E que a gente possa viver novamente uma reforma, um avivamento, né? Mas começando em nós. Sendo nós uma vasilha, né, aberta que Deus possa usar. Um coração rendido totalmente a Ele. Em que Ele possa de repente começar algo, né, que vai ter mais consequências além daquilo que a gente pode imaginar. Que a gente esteja aberto para isso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua obra no coração de cada um de nós. Obrigado por ter começado essa obra, Senhor. E cada um de nós teve uma experiência diferente, assim como Lutero teve a dele, Senhor, para entender que o Senhor nos ama, para entender que pela fé que nós recebemos a Tua justiça, que nós somos tão justos quanto Jesus nos olhos do Pai e nada pode mudar isso. O Senhor não nos ama mais ou menos dependendo da nossa performance. Te agradecemos, Senhor, pela essência que nós vemos na reforma, que é a essência que a Tua palavra nos traz. E que a gente possa voltar, Senhor, a essa essência, que a gente possa
Senhor, voltar ao primeiro amor que Tu tens por nós e que nós queremos ter por Ti, Senhor. Que a gente volte, Senhor, à essência da adoração, que és Tu, Senhor. Começo, meio e fim, o alfa e o ômega. E queremos, Senhor, entregar as nossas vidas a Ti. Senhor, Te pedir perdão por tudo que nós fizemos, Senhor, que não foi alinhado com os Teus propósitos, Senhor. Os pecados que nós amontoamos, Senhor, que nós precisamos confessar, talvez em particular com o Senhor. E pedimos, Senhor, por um renovo dentro de nós, Senhor, um avivamento no nosso coração. E pedimos, Senhor, por todos que talvez ouçam essa mensagem ou entrem em contato conosco, que ainda não têm o coração transformado, um novo coração, e ainda pensam que talvez apenas uma melhoria aí, uma reforminha no coração já ajuda. Que Tu possas abrir os olhos, assim como os de Lutero foram abertos pelo Teu Espírito, para ver que nós, sem Ti, Senhor, estamos totalmente perdidos. O pecador, sem o Senhor Jesus, é totalmente depravado e não tem como se salvar. E obrigado que nós podemos enxergar isso, que nós nascemos de novo e que nós somos nova criação, que todas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo em Ti. E nos ajude a viver essa novidade de vida. E que a partir de nós, Senhor, nessa semana também, as pessoas que entram em contato conosco possam perceber, Senhor, essa mudança e que tenha consequências, Senhor, a partir das nossas convicções, a partir do nosso posicionamento, Senhor, em favor da verdade. Nos dá sabedoria, Senhor, para lidar com este mundo, com a sociedade, Senhor, com as opiniões e pensamentos das pessoas, e nos dá, Senhor, palavras direcionadas pelo Teu Espírito, Senhor. Vivência direcionada pelo Teu Espírito, para que os olhos venham se abrir também. Tu sabes, Senhor, o que ainda vai acontecer daqui para frente, Senhor, qual o despertar espiritual, o avivamento que a gente também venha a experimentar ainda na nossa vida, mas também, Senhor, os sinais da Tua vinda que estão aumentando cada vez. Senhor, tanto positivo como negativo, como guerras e rumores de guerras e tudo mais, e nós queremos estar prontos, Senhor, para a Tua volta. Então, prepara o nosso coração dia após dia, Senhor, para os encontros aqui na terra, mas também para o encontro contigo nos ares. Em nome de Jesus. Amém.